O vinho atingiu o rosto de Graça exatamente quando ela contava a Clara que sentia os pontapés do bebê. Graça Carlota Matos estava sentada na luxuosa poltrona de veludo do restaurante Matos, o seu ventre de 7 meses de gravidez a criar uma suave curva sob o seu vestido de maternidade azul marinho favorito. A iluminação suave projetava um brilho quente sobre as mesas de mogno e o delicado tilintar das taças de cristal enchia o ar com um ambiente sofisticado. Ela tinha escolhido este restaurante especificamente para a celebração daquela noite, não por ser o estabelecimento mais exclusivo da cidade, mas por ter um lugar especial na história da sua família. A mãe sempre dizia que foi aqui que ela e o pai tiveram o primeiro encontro. Contou Graça à sua melhor amiga, Clara Isabela Santos, que estava sentada à sua frente a beber uma taça do melhor chardonnay do restaurante. Consegues imaginar? Há 28 anos, sentaram-se numa destas mesmas poltronas, provavelmente nervosos e entusiasmados com o seu futuro juntos. Clara sorriu calorosamente, os seus olhos escuros a brilharem com carinho pela sua amiga. Aos 29 anos, Clara tinha sido a âncora de Graça em cada evento importante da sua vida. A sua formatura universitária, o seu casamento com Ricardo. E agora esta gravidez que tinha trazido tanta alegria depois de 2 anos a tentar. É perfeito estarmos aqui esta noite, disse Clara, levantando a sua taça. 7 meses, um bebê saudável e tu estás absolutamente radiante. Esta pequena celebração é bem merecida. Graça colocou ambas as mãos sobre o seu ventre, sentindo o suave movimento sob as suas palmas. Ele tem estado tão ativo hoje. Juro que sabe que estamos num lugar especial. Ela fez uma pausa. A sua expressão tornou-se melancólica. Só gostava que o pai pudesse ver isto. 5 anos é demasiado tempo para uma disputa familiar, especialmente quando vai haver um neto. O afastamento de Vasco Tiago Matos tinha sido uma das experiências mais dolorosas na vida adulta de Graça. A sua amarga discussão sobre o seu casamento com Ricardo Clayton Diniz tinha criado um abismo que parecia impossível de superar. Vasco tinha questionado o caráter de Ricardo desde o início, avisando Graça sobre casar-se com um homem cuja riqueza parecia importar mais do que a sua integridade. A discussão tinha escalado quando Vasco se recusou a ir ao casamento, chamando Ricardo de um marido milionário que pensa que o dinheiro pode comprar tudo, incluindo a felicidade da minha menina. Talvez o bebê seja a ponte, sugeriu Clara suavemente. Os netos têm uma forma de curar velhas feridas. Graça anuiu, embora a incerteza nublasse as suas feições. Ela não tinha ideia de que Vasco Matos agora era dono do mesmo restaurante onde elas estavam sentadas. Tendo comprado o restaurante Matos há 6 meses como um investimento de negócios e um tributo sentimental ao seu amor perdido com Dora, o dono original tinha estado ansioso por vender a alguém que preservasse o legado e a reputação do estabelecimento. Ricardo prometeu que chegaria à casa cedo hoje, disse Graça, a verificar o seu telemóvel à procura de mensagens. Ele tem trabalhado tantas horas nesse novo projeto de desenvolvimento. Sei que ser um marido milionário vem com responsabilidades, mas às vezes sinto que me estou a preparar para este bebê sozinha. Clara estendeu a mão pela mesa e apertou-a de Graça. Tu não estás sozinha. Tens-me a mim, a tua mãe, e o Ricardo vai adaptar-se quando o bebê chegar. Alguns homens só precisam de tempo para se ajustarem à ideia da paternidade. A empregada de mesa aproximou-se da sua mesa, uma jovem com olhos brilhantes e um comportamento profissional. Meninas, estão prontas para pedir ou gostariam de mais uns minutos? Ainda estamos à espera do meu marido, respondeu Graça. Ele deve chegar a qualquer momento.
Enquanto a empregada se afastava, Graça sentiu outro pontapé forte do bebê. Ela arfou suavemente, colocando a sua mão no lugar onde os pequenos pés pareciam estar a testar os limites do seu ventre. Lá vai ele de novo, riu Graça. Eu acho que vai ser uma jogadora de futebol. Clara inclinou-se com emoção. Posso sentir? Graça guiou a mão de Clara para o ponto ativo no seu ventre. Quase de imediato, outro pontapé pressionou contra a palma de Clara, fazendo com que ambas as mulheres explodissem em risos encantados. Isso é incrível, sussurrou Clara. É mesmo uma pessoinha inteira, à espera de conhecer o mundo, não é? O quarto do bebê está quase terminado, disse Graça, a sua voz cheia de orgulho maternal. Ricardo contratou o decorador mais caro da cidade. Tudo é perfeito, desde o berço feito sob medida até os murais pintados à mão nas paredes. Às vezes eu sento-me lá e imagino como será quando ela finalmente chegar. A atmosfera do restaurante envolveu-as como um abraço quente. Os candelabros de cristal projetavam sombras dançantes nas paredes de cor creme, enquanto o suave murmúrio da conversa criava um pano de fundo íntimo para a sua celebração. Graça tinha sonhado com este momento, a partilhar a alegria de sua gravidez num lugar que tinha tanta importância familiar, mesmo que o seu pai não estivesse lá para o testemunhar. Continuo a pensar em nomes, continuou Graça. Ricardo quer algo tradicional, talvez Elisa ou Catarina, mas eu tenho sido atraída por Carlota. Sinto que é forte e intemporal. Carlota Matos Diniz. Clara experimentou o nome. Eu adoro. Tem um som tão bonito. Graça anuiu, embora tenha notado a ligeira hesitação de Clara ao dizer o nome de Ricardo. A sua melhor amiga nunca tinha criticado explicitamente o seu marido milionário, mas Graça sentia preocupações subjacentes que Clara era demasiado leal para expressar diretamente. Tu não tens que fingir que gostas dele, disse Graça em voz baixa. Eu sei que achas que eu poderia ter feito melhor. A expressão de Clara tornou-se cautelosa. Eu acho que tu mereces alguém que te priorize a ti e a tua felicidade acima de tudo mais. Isso é tudo o que qualquer melhor amiga quer para alguém que ama. Antes que Graça pudesse responder, a sua atenção foi captada por um movimento do outro lado do restaurante. Uma figura familiar estava a ser sentada numa mesa de canto, parcialmente oculta por um pilar ornamentado. O seu coração deu um salto quando reconheceu o fato caro e a postura segura. Aquele é o Ricardo? Perguntou a Clara, apertando os olhos ligeiramente para ver melhor. Clara seguiu o olhar de Graça. A sua expressão mudou imediatamente para preocupação. Graça, o quê? O que se passa? Graça inclinou-se para a frente, a tentar ver mais claramente à volta do pilar. Foi então que ela a viu. Uma impressionante mulher loira num vestido vermelho justo, a rir intimamente com algo que Ricardo estava a dizer. A mão da mulher repousava casualmente no braço de Ricardo, e a sua linguagem corporal falava de uma familiaridade que ia muito além de uma conversa de jantar de negócios. Graça ficou sem fôlego. Ela reconheceu a mulher da festa de Natal do escritório de Ricardo, Angela Sterling, que geria uma das boutiques no projeto de desenvolvimento comercial de Ricardo. Naquele momento, Ricardo a tinha apresentado como uma das nossas inquilinas mais bem-sucedidas. Mas a forma como Angela o tinha olhado naquela noite tinha incomodado Graça. Talvez seja só negócios, disse Clara rapidamente, embora a sua voz carecesse de convicção. Graça observou como Ricardo se inclinava mais perto de Angela, a sua mão a mover-se para repousar na coxa dela debaixo da toalha de mesa branca. O gesto era possessivo,
íntimo e completamente inapropriado para qualquer relação de negócios. O bebê pareceu sentir a angústia de Graça a mover-se inquietamente no seu ventre enquanto a sua frequência cardíaca aumentava. 7 meses de hormonas da gravidez, combinadas com o choque da descoberta, criaram uma tempestade perfeita de intensidade emocional. "Oh, meu Deus!" sussurrou Graça, a sua mão a mover-se instintivamente para proteger o seu ventre. "Oh, meu Deus, Clara! Ele está com ela! Ele está mesmo com ela!" Clara moveu-se de imediato para o lado de Graça na poltrona, a envolver um braço protetor à volta dos ombros da sua amiga. "Nós não sabemos o que é isto. Poderia haver uma explicação." Mas mesmo enquanto Clara dizia as palavras, ambas observaram Ricardo levantar a mão de Ângela até aos seus lábios, a pressionar um beijo terno nos seus nós dos dedos, enquanto a olhava nos olhos, com uma expressão que Graça não tinha visto dirigida a ela em meses. O restaurante à sua volta continuou o seu elegante baile de serviço e conversação, alheio ao drama doméstico que se desenrolava na poltrona número 7. Graça sentiu como se estivesse a ver o seu casamento a dissolver-se em câmara lenta. Cada gesto íntimo entre o seu marido milionário e a sua bela acompanhante era outro prego no caixão dos seus sonhos. "O que é que eu vou fazer?" perguntou Graça, a sua voz a quebrar ligeiramente. "Eu estou grávida de 7 meses, Clara. 7 meses. Como é que ele nos pôde fazer isto?" O bebê voltou a pontapear, forte e insistente, como se estivesse a responder à agitação emocional de sua mãe. Graça olhou para o seu ventre, a perceber que a primeira introdução de seu filho ao drama familiar estava a acontecer antes do nascimento. As mãos de Graça tremeram enquanto ela pegava no seu copo de água. Os seus olhos nunca se afastaram da cena íntima que se desenrolava do outro lado do restaurante. O comportamento de Ricardo com Angela Sterling tornava-se cada vez mais óbvio. A forma como ele se inclinava no espaço pessoal dela, como os seus dedos traçavam padrões no pulso dela, os sorrisos privados que eles partilhavam e que excluíam o resto do mundo. "Eu tenho que falar com ele", disse Graça, a sua voz mal um sussurro. "Eu não posso simplesmente sentar-me aqui e ver isto acontecer." Clara agarrou o braço da sua amiga suavemente, mas com firmeza. "Graça, tu estás grávida de 7 meses. A tua pressão arterial, os teus níveis de estresse. Pensa no bebê." "Eu estou a pensar no bebê", respondeu Graça, a sua voz a ganhar força. "Eu estou a pensar que tipo de pai abandona a sua esposa grávida para jantar com a sua amante. Eu estou a pensar em que tipo de casamento estou a trazer esta criança." A iluminação suave do restaurante de repente sentiu-se dura e exposta. Graça tornou-se muito consciente de outros clientes que a poderiam reconhecer, que poderiam testemunhar o que estava prestes a acontecer. Como a esposa do marido milionário Ricardo Diniz, a sua vida sempre tinha sido algo pública nos seus círculos sociais. O medo da humilhação num ambiente tão visível fez o seu estômago encolher. "Se tu fores para lá, eu vou contigo", declarou Clara, a sair da poltrona. Graça lutou para se levantar com graça. O seu ventre de grávida a tornara os movimentos rápidos impossíveis. O vestido de maternidade azul marinho que a tinha feito sentir-se bonita e segura, agora sentia-se como um farol que anunciava a sua vulnerabilidade. Ela alisou o tecido sobre a sua barriga, respirou fundo e começou a caminhar pelo chão do restaurante. Cada passo sentiu-se como uma vida. O luxuoso tapete amorteceu os seus passos, mas Graça sentiu como se todos os olhos no restaurante estivessem a seguir a sua aproximação. Ricardo estava de costas para ela, completamente absorto na sua conversa com Ângela, sem se aperceber de que a sua esposa grávida se aproximava da sua mesa.
Ângela a viu primeiro. A expressão da mulher loira mudou de uma diversão sedutora para um choque, e depois rapidamente para algo que parecia quase satisfação. Ela sussurrou algo a Ricardo, que se virou na sua cadeira e ficou pálido quando viu Graça parada atrás dele. "Olá, Ricardo", disse Graça, a sua voz firme apesar do furacão emocional que se desencadeava dentro dela. "Que coincidência encontrar-te aqui." A compostura de Ricardo quebrou-se por um momento antes que a sua máscara de homem de negócios voltasse ao seu lugar. "Graça, o que estás a fazer aqui? Eu pensei que estavas a jantar com a Clara." "Eu estou a jantar com a Clara", respondeu Graça, a apontar para a sua poltrona, onde Clara observava ansiosamente. "A pergunta é, o que tu estás a fazer aqui? Eu pensei que estavas até tarde no escritório." Ângela recostou-se na sua cadeira, a estudar Graça com olhos calculistas. Ela era ainda mais bonita de perto do que Graça se lembrava. Pele de porcelana, maquilhagem perfeita, o tipo de glamour sem esforço que vinha com a juventude e o dinheiro. Tudo nela gritava disponibilidade e confiança. "Isto é um jantar de negócios", disse Ricardo, embora a sua explicação soasse ensaiada. A Ângela e eu estávamos a discutir a renovação do contrato de arrendamento e os planos de expansão para a boutique. Graça olhou com atenção para a mão de Ricardo, que ainda repousava possessivamente na coxa de Ângela. "O contacto físico é parte de todas as tuas negociações de negócios, ou apenas das que tu tens com inquilinas atraentes?" Ricardo retirou a sua mão como se tivesse queimado, mas o dano já estava feito. O ligeiro sorriso de Ângela sugeria que ela estava a desfrutar do confronto, como se a descoberta de Graça fosse um jogo que ela tinha estado à espera de jogar. "Tu estás a ser dramática", disse Ricardo, a sua voz a adotar o tom condescendente que Graça tinha passado a odiar. "Sabes o quão importante é este projeto de desenvolvimento? A Ângela é uma das nossas inquilinas mais bem-sucedidas." "Eu tenho a certeza de que é", respondeu Graça, a sua mão a mover-se protetoramente em direção ao seu ventre. "Diz-me, Ricardo, a nossa filha não nascida influencia as tuas importantes decisões de negócios?" A menção do bebê pareceu atingir Ricardo como um golpe físico. Por um momento, a sua máscara escorregou por completo, e Graça viu algo que poderia ter sido culpa ou arrependimento a brilhar nas suas feições. Mas foi-se tão rápido quanto apareceu. "Claro que sim", disse Ricardo. "Tudo o que eu faço é pelo futuro da nossa família." Ângela escolheu esse momento para falar pela primeira vez. A sua voz doce como mel, com um toque subjacente de aço. "O Ricardo contou-me muito sobre a tua situação doméstica. Parece bastante complicada." A palavra doméstica foi proferida com um subtil desdém, como se a gravidez de Graça e o seu casamento fossem obstáculos inconvenientes em vez de compromissos sagrados. Graça sentiu que o calor subia às suas bochechas, em parte por causa da vergonha e em parte por causa da raiva. "Complicada?", repetiu Graça. "É assim que chamamos um casamento e uma gravidez agora? Uma complicação?" Outros clientes começaram a notar a tensão na mesa de canto. Graça vislumbrou caras curiosas a virarem-se na sua direção, conversas sussurradas que paravam a meio de uma frase. A atmosfera do exclusivo restaurante de descrição refinada estava a ser interrompida, pelo que claramente se estava a tornar numa disputa doméstica. Ricardo pareceu aperceber-se de que estavam a atrair atenção. "Graça, tu estás a fazer uma cena. Este não é o momento nem o lugar para esta conversa. Quando seria o momento apropriado?", perguntou Graça, a sua voz a subir ligeiramente, apesar dos seus esforços para manter a compostura. "Quando estás no escritório com ela? Quando tu viajas em negócios? Quando é que uma esposa grávida deve discutir o caso do seu marido?" "Caso!"
A voz de Ricardo aguçou-se. Essa é uma acusação séria. Graça, tu estás a ser paranoica e hormonal. A palavra hormonal foi como gasolina numa fogueira. Graça sentiu que 7 meses de frustrações acumuladas, as noites tardias, os encontros perdidos, a crescente distância entre eles, se cristalizavam numa raiva branca e quente. Hormonal? Repetiu, a sua voz a ecoar em todo o restaurante, apesar dos seus melhores esforços para a manter baixa. Estou hormonal por perguntar por que é que o meu marido milionário está a ter jantares íntimos com mulheres bonitas enquanto a sua esposa grávida come sozinha? O sorriso de Ângela alargou-se como se estivesse a desfrutar do espetáculo. Colocou a sua mão deliberadamente no braço de Ricardo, um gesto de posse e marcação territorial que Graça não ignorou. Ricardo, disse Ângela, a sua voz suave, mas claramente audível. Talvez devesses contar-lhe. As palavras ficaram suspensas no ar como um desafio. Graça sentiu que o bebê se movia inquietamente no seu ventre, a responder aos seus elevados níveis de estresse. Clara apareceu ao seu lado, uma presença protetora que deu força a Graça. Contar-lhe o quê? Perguntou Graça, embora uma parte dela não quisesse saber a resposta. Ricardo olhou entre as duas mulheres, a sua esposa grávida com o seu ventre inchado e os seus olhos cansados, e a sua amante jovem e bonita com a sua figura perfeita e o seu sorriso predador. Naquele momento, Graça viu o seu marido a tomar uma decisão que mudaria tudo. Graça, disse Ricardo, a sua voz a adotar uma qualidade fria e distante que ela nunca tinha ouvido antes. Precisamos de discutir algumas coisas, mas não aqui, não assim. Não, disse Graça com firmeza. Aqui, agora. Diz-me o que ela acha que eu preciso de saber. Ângela inclinou-se para a frente, os seus olhos a brilharem com triunfo. Ele já não te ama, Graça. Não o faz há meses. Tu estás ocupada demais a brincar à casinha para te aperceberes. As palavras atingiram Graça como golpes físicos. À sua volta, o restaurante tinha se tornado notavelmente mais silencioso. Outros clientes esforçavam-se por ouvir o drama que se desenrolava na mesa 12. Graça sentiu-se exposta, humilhada e completamente sozinha, apesar da presença de apoio de Clara ao seu lado. Ricardo não negou as palavras de Ângela. O seu silêncio foi suficiente confirmação. O silêncio estendeu-se entre eles como um cabo tenso prestes a partir. Graça olhou para o seu marido milionário à espera que ele contradissesse a cruel declaração de Ângela, que defendesse o seu casamento, que mostrasse algum rastro do homem por quem ela se tinha apaixonado há 4 anos. Em vez disso, Ricardo desviou o olhar. A sua mandíbula apertou-se na expressão obstinada que ela sabia que significava que ele tinha tomado uma decisão sobre algo. Ricardo, disse Graça, a sua voz a quebrar ligeiramente. Diz-lhe que ela está errada. Conta-lhe sobre o nosso bebê, sobre os nossos planos, sobre o quarto do bebê que decoramos juntos. Ângela riu-se, um som como de cristal a partir-se. Oh, querida, ele contou-me sobre o quarto do bebê. Como tu insististe nesse decorador caro? Como tu passaste horas obcecada com cada detalhe enquanto ele trabalhava para pagar tudo? Ela chamou-o de o pequeno projeto da Graça. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para infligir o máximo de dano. Graça sentiu que o bebê pontapeava freneticamente, como se estivesse a responder à angústia da sua mãe. A sua mão moveu-se protetoramente em direção ao seu ventre, e ela percebeu que o seu filho estava a experienciar este trauma juntamente com ela. Isso não é verdade, sussurrou Graça, mas mesmo enquanto ela o dizia, ela recordou a crescente ausência de Ricardo durante o planeamento do quarto do bebê,
as suas respostas distraídas quando ela lhe mostrava amostras de tinta e catálogos de móveis. Não é? Continuou Ângela, encorajada pela óbvia dor de Graça. Quando foi a última vez que ele te tocou? Que realmente te tocou? Não apenas a manutenção educada de um marido? Quando foi a última vez que ele te olhou da forma como ele me olha a mim? Clara aproximou-se de Graça, a irradiar energia protetora. Já chega, disse com firmeza. Quaisquer que sejam os problemas que vocês tenham, esta não é a forma de os resolver. Ângela dirigiu seu sorriso predador para Clara. E tu deves ser a melhor amiga leal, sempre pronta para defender a pobre e delirante Graça. Diz-me, tu não te cansas de a ver agarrar-se a um homem que claramente já não a quer? Para, disse Ricardo finalmente, mas a sua voz carecia de convicção. Parecia mais preocupado com o escândalo que eles estavam a criar do que com defender a sua esposa grávida dos ataques da sua amante. Graça olhou à sua volta no restaurante e percebeu que o seu confronto se tinha tornado no entretenimento da noite. Os telemóveis levantavam-se discretamente, sem dúvida a gravar um vídeo que estaria online em questão de horas. A ideia de que a sua humilhação fosse transmitida pelas redes sociais fê-la sentir-se doente. Eu preciso de me sentar, disse Graça, à procura de uma cadeira próxima. A combinação de gravidez, estresse e vergonha pública estava a deixá-la tonta. Não, disse Ângela, a levantar-se da sua cadeira com fluida graça. O que tu precisas é de aceitar a realidade. O Ricardo já não quer estar casado contigo. Ele não quer fingir que está emocionado com um bebê que ele nunca realmente quis. Ele quer estar com alguém que o entenda, alguém que não o prenda com uma gravidez e exigências domésticas. A crueldade das palavras foi assombrosa. Graça sentiu como se a tivessem esbofeteado fisicamente. À sua volta, o restaurante tinha ficado completamente em silêncio. Cada cliente esforçava-se por ouvir o drama doméstico que se desenrolava no meio deles. Tu não sabes nada do nosso casamento, disse Graça, a encontrar a sua voz apesar do assalto emocional. Tu não sabes o que construímos juntos, o que significamos um para o outro. Eu sei que ele vem ao meu apartamento todas as terças e quintas-feiras, respondeu Ângela com naturalidade. Eu sei que ele guarda roupa no meu armário e tem uma chave da minha porta. Eu sei que ele me conta coisas que ele não te diz a ti, como o quão cansado ele está de fingir que está feliz por uma gravidez que foi ideia tua, não dele. Graça sentiu que o mundo se inclinava à sua volta. As terças e quintas-feiras eram as noites em que Ricardo afirmava trabalhar até tarde no escritório, as noites que ela passava sozinha, a preparar jantares que não eram comidos, a ver filmes sozinha, enquanto o seu marido milionário aparentemente estava a construir uma segunda vida com a sua bela amante. Ricardo, disse Graça, virando-se para o seu marido com uma esperança desesperada. Diz-lhe que ela está a mentir, diz-lhe que tu queres o nosso bebê, que tu amas a nossa vida juntos. Ricardo olhou para a sua esposa grávida, olhou para ela de verdade pela primeira vez desde que ela se tinha aproximado da sua mesa. Graça viu algo a piscar nos olhos dele, algum rasto do homem que lhe tinha pedido em casamento numa praia no Algarve, que tinha chorado quando ela lhe contou sobre a gravidez, que tinha passado um fim de semana inteiro a pintar as paredes do quarto do bebê. Mas depois Ângela colocou a sua mão no ombro dele e o momento passou. Graça, disse Ricardo em voz baixa, tu estás a envergonhar-te. Este não é o lugar para este tipo de escândalo. A traição nessas palavras foi completa. Afinal, o caso, as mentiras, a humilhação pública, ele estava a criticá-la por fazer uma cena. Graça sentiu que algo fundamental se partia dentro do seu peito, algum último vestígio de esperança de que o seu casamento pudesse ser salvo. Envergonhar-me? Repetiu Graça,
a sua voz a tornar-se mais forte com a raiva. Eu estou a envergonhar-me por confrontar o meu marido infiel e a sua amante, por defender o meu casamento e a minha filha não nascida? Tu estás a ser histérica, disse Ricardo. E Graça percebeu que ele estava mais preocupado com as opiniões dos outros clientes do que com os seus sentimentos. As pessoas estão a olhar. Foi então que Ângela atacou. Bom, disse a mulher loira a procurar a sua taça de vinho. Que olhem, que vejam o que acontece quando as mulheres não sabem quando se render com Graça. Antes que alguém pudesse reagir, Ângela atirou o conteúdo da sua taça de vinho diretamente para a cara de Graça. O líquido vermelho atingiu-a com uma frieza chocante, a encharcar o seu cabelo, a escorrer pelas suas bochechas e a manchar a parte da frente do seu vestido de maternidade azul marinho. A cor carmesim escura do vinho parecia sangue contra o tecido escuro. O restaurante explodiu em murmúrios e exclamações de choque. Graça ficou congelada, com o vinho a pingar do seu queixo. O seu cabelo cuidadosamente penteado agora era uma desordem encharcada. O vestido de maternidade caro que a tinha feito sentir-se bonita estava arruinado, a agarrar-se ao seu corpo grávido em manchas úmidas e manchadas de vinho. Aceita a realidade, Graça, disse Ângela, a sua voz a cortar o silêncio atônito. Ele já não te ama. Para de te agarrares a um homem que virou a página. Graça sentiu que o bebê se movia freneticamente no seu ventre, a responder à frequência cardíaca elevada da sua mãe e às hormonas do estresse. O bebê que ela carregava estava a experienciar este trauma juntamente com ela, e essa realização encheu Graça de uma fúria protetora que transcendeu a sua própria humilhação. Tu atiraste vinho a uma mulher grávida, disse Graça, a sua voz a ecoar claramente através do restaurante em silêncio. Na frente de toda esta gente, tu atiraste vinho a uma mulher grávida. Eu atirei vinho a uma mulher que não sabe quando está derrotada, respondeu Ângela sem remorso. A gravidez não te torna especial, Graça, só te torna inconveniente. Vários telemóveis agora estavam a gravar abertamente o incidente. Graça percebeu que, em questão de horas, o vídeo da sua humilhação estaria a circular online. A esposa grávida, agredida publicamente pela amante do seu marido, enquanto ele não fazia nada para a defender. Clara imediatamente avançou com guardanapos a tentar ajudar Graça a limpar o vinho do seu rosto e cabelo. Tu és louca, disse a Ângela. Absolutamente louca. Ricardo sentou-se na sua cadeira, a parecer atordoado pela escalada, mas sem fazer qualquer movimento para ajudar a sua esposa grávida ou condenar as ações da sua amante. A sua paralisia foi quase pior do que o ataque de Ângela. Foi então que uma nova voz cortou o caos. O que é que se está a passar exatamente nesta mesa? A voz era tranquila e autoritária e tinha o tom inconfundível de alguém habituado a ser obedecido. Graça levantou o olhar através de uma visão desfocada pelo vinho para ver um homem alto com um impecável uniforme de chefe a aproximar-se da sua mesa. O seu cabelo era prateado nas têmporas, o seu rosto curtido, mas distinto, e os seus olhos brilhavam com uma raiva cuidadosamente controlada. A Graça demorou um momento a reconhecê-lo através do seu choque e do vinho que lhe ardia nos olhos. Quando o fez, o seu mundo moveu-se mais uma vez. Pai, sussurrou, a sua voz mal audível. Vasco Tiago Matos, dono do restaurante Matos,
estava de pé à frente deles como um anjo vingador com um uniforme de chefe. Tinha saído da cozinha depois de ouvir o alvoroço, à espera de lidar com uma típica disputa de restaurante. Em vez disso, encontrou a sua filha afastada, a quem ele não via há 5 anos, de pé, encharcada de vinho e humilhada enquanto seu marido milionário se sentava passivamente. O reconhecimento foi mútuo e instantâneo. A compostura profissional de Vasco quebrou-se ao ver a sua filha grávida, manchada de vinho e a tremer, rodeada pelos restos do seu casamento e do seu restaurante. Graça, disse, a sua voz agora mais suave, cheia da fúria protetora de um pai. O que é que eles te fizeram? Vasco Tiago Matos tinha construído o seu império de restaurantes com base no princípio de que a dignidade importava mais do que o lucro. Em 25 anos de gestão de hospitalidade, ele tinha visto todo o tipo de drama humano a desenrolar-se nas mesas da sala de jantar. Negócios que corriam mal, relações que terminavam, famílias que se partiam, mas nada o tinha preparado para encontrar a sua própria filha afastada de pé, encharcada de vinho e grávida no meio do seu estabelecimento, enquanto o seu marido milionário se sentava imóvel na sua cadeira. O processo de reconhecimento foi surreal e doloroso. Graça, com o vinho a pingar do seu cabelo e a manchar o seu vestido de maternidade, parecia-se exatamente com a sua mãe durante a sua própria gravidez 30 anos antes. Vasco sentiu que 25 anos de instintos protetores surgiam através dele ao ver a cena. A sua filha humilhada, o seu neto não nascido em risco devido ao estresse, e 2 pessoas que claramente não mereciam respirar o mesmo ar que a sua família. Graça, disse de novo, a sua voz a ecoar por todo o restaurante agora em silêncio. Conta-me o que aconteceu aqui. Os olhos de Graça encheram-se de lágrimas que não tinham nada a ver com o vinho. Ver o seu pai depois de 5 anos de afastamento, especialmente neste momento de completa vulnerabilidade, sobrecarregou o seu já frágil estado emocional. Pai, eu não sabia que tu eras o dono deste lugar, sussurrou, a aceitar a toalha limpa que apareceu na mão estendida de Vasco. Eu vim aqui porque foi aqui que tu e a mãe tiveram o vosso primeiro encontro. Eu pensei que traria boa sorte para o bebê. A expressão de Vasco suavizou-se por um momento enquanto ele ajudava a sua filha a limpar o vinho do rosto. Eu comprei-o há 6 meses, disse suavemente. Eu pensei em ligar-te, em contar-te, mas fui demasiado teimoso. Graça terminou a compreensão a inundar as suas feições. O terno momento foi interrompido por Ricardo, que finalmente pareceu compreender a magnitude da situação que se desenrolava à sua volta. Tu és Vasco Matos, o Vasco Matos que é dono de metade dos restaurantes da cidade? A atenção de Vasco virou-se para o seu genro com a intensidade de um raio laser. Eu sou Vasco Matos, o dono deste restaurante onde a minha filha grávida acabou de ser agredida enquanto o seu marido se sentava e olhava. Não foi uma agressão, interrompeu Ângela, aparentemente alheia à mudança na dinâmica de poder na mesa. Foi vinho. Ninguém se magoou. Vasco olhou para Ângela com o tipo de atenção que um cientista poderia dar a um espécimen interessante, mas desagradável. Tu atiraste vinho a uma mulher grávida no meu restaurante e tu não achas que ninguém se magoou? Ela estava a ser dramática, disse Ângela, a levantar o queixo de forma desafiante, a fazer uma cena sobre algo que já não é assunto dela. A audácia da declaração deixou Vasco momentaneamente sem palavras.
À sua volta, o pessoal do restaurante tinha começado a reunir-se a uma distância respeitosa, a reconhecer a postura protetora do seu empregador e prontos para agir de acordo com as suas ordens. Não é assunto dela, repetiu Vasco lentamente. O casamento e a gravidez não são assunto da esposa. Ricardo finalmente encontrou a sua voz, embora ela saísse mais pequena do que o seu habitual tom de homem de negócios confiante. Senhor Matos, isto é um assunto privado entre a minha esposa e eu. Eu tenho a certeza de que podemos resolver isto sem envolver a gerência do restaurante. Vasco dirigiu toda a sua atenção a Ricardo. E Graça viu o seu pai a transformar-se de um pai preocupado num predador de negócios no espaço de um batimento cardíaco. Este era o Vasco Matos, que tinha construído um império do nada, que inspirava respeito em vereadores da Câmara e executivos de corporações. Assunto privado? Disse Vasco, a sua voz perigosamente baixa. No meu restaurante com a minha filha grávida a exibir vinho como uma insígnia de vergonha, enquanto tu te sentas ali como uma estátua. Clara, que tinha estado a apoiar silenciosamente Graça durante todo o confronto, falou pela primeira vez desde a chegada de Vasco. Senhor Matos, a Graça precisa de se sentar. O estresse não é bom para o bebê. Vasco imediatamente fez um sinal ao seu pessoal, e em segundos uma cadeira apareceu para Graça. Ela afundou-se nela com gratidão, uma mão no seu ventre, onde o bebê ainda se movia inquietamente. De quantos meses estás? Perguntou Vasco, a sua voz de novo suave, enquanto se concentrava na sua filha. 7 meses, respondeu Graça. É uma menina. Vamos chamá-la de Carlota. Os olhos de Vasco iluminaram-se com a notícia, e por um momento a semelhança familiar entre pai e filha foi inconfundível. Carlota Matos Diniz, disse, aprovar o nome. Será bonita, tal como a sua mãe. Na verdade, disse Ângela, aparentemente decidida a voltar a inserir-se na conversa. Isso é assumindo que o casamento dura o suficiente para que o bebê nasça nele. A temperatura na sala pareceu descer 10 graus. A atenção de Vasco voltou a Ângela com uma concentração renovada, e Graça viu algo na expressão do seu pai que lhe recordou porque ele tinha tido tanto sucesso nos negócios. Vasco Matos não só tinha sucesso, ele eliminava obstáculos. Eu sinto muito, disse Vasco a Ângela, a sua voz perfeitamente educada e por isso aterrorizante. Eu não acho que nos tenhamos apresentado. Vocês? Ângela Sterling, respondeu aparentemente a confundir a sua cortesia com amabilidade. Eu geria uma das boutiques no desenvolvimento de Ricardo. Ah, disse Vasco, a anuir como se isso explicasse tudo. Tu trabalhas para o meu genro? Bem, tecnicamente, eu arrendo um espaço da sua empresa, corrigiu Ângela. Mas nós temos uma relação de trabalho muito próxima. Eu tenho a certeza de que a tem, respondeu Vasco. Suficientemente próxima para que te sintas confortável a atirar vinho à sua esposa grávida num restaurante público. Pela primeira vez desde que começou o confronto, Ângela pareceu perceber que a situação poderia não estar a ir a seu favor. Ela olhou para Ricardo à procura de apoio, mas ele estava a olhar para Vasco com uma crescente compreensão do quão mal ele tinha calculado. Vasco enfiou a mão no bolso do seu casaco e tirou um cartão de visita que lhe entregou a Ricardo. O meu cartão, disse simplesmente. Eu acho que a minha informação de contato te será muito interessante. Ricardo olhou para o cartão e empalideceu visivelmente. O império de negócios de Vasco Matos estendia-se muito para além dos restaurantes. Ele era dono de hotéis, empresas de catering, locais para eventos e tinha associações com todas as principais empresas de hospitalidade da cidade. Ser o genro de Vasco Matos
tinha sido uma vantagem potencial que Ricardo tinha desperdiçado através do seu caso e da sua passiva aceitação do abuso da sua amante. Senhor Matos, disse Ricardo, a sua voz a adotar o tom que ele usava ao tentar salvar negócios falidos. Eu acho que houve um mal-entendido aqui. O único mal-entendido, respondeu Vasco, é como um homem casado com a minha filha pôde sentar-se imóvel enquanto ela era humilhada publicamente. Mas isso está prestes a ser corrigido. Vasco virou-se para olhar o restaurante, onde cada cliente e membro do pessoal observava o drama que se desenrolava com uma atenção fascinada. Quando ele falou, a sua voz tinha a autoridade de alguém habituado a ser ouvido e obedecido. Senhoras e senhores, anunciou Vasco, eu peço desculpas pelo incômodo na vossa noite. No entanto, eu quero que todos testemunhem algo importante. A mulher sentada aqui coberta de vinho é a minha filha Graça. Ela está grávida de 7 meses da minha primeira neta. A mulher que lhe atirou vinho e o homem que permitiu que isso acontecesse já não são bem-vindos no meu estabelecimento. Um murmúrio correu pelo restaurante enquanto os clientes absorviam esta informação. Várias pessoas ainda estavam a gravar com seus telemóveis, a capturar não só o incidente original, mas também a resposta de Vasco. Além disso, continuou Vasco, eu quero que todos saibam que este incidente foi gravado pelas nossas câmaras de segurança de múltiplos ângulos. As imagens estarão disponíveis para qualquer pessoa que precise delas, meios de comunicação, autoridades legais ou plataformas de redes sociais. Graça olhou para o seu pai com uma mistura de amor, gratidão e assombro. Em 5 minutos, Vasco tinha conseguido o que ela não pôde em 5 anos de casamento. Ele tinha feito com que Ricardo enfrentasse as consequências das suas ações. Ângela finalmente pareceu entender que tinha cometido um erro de julgamento catastrófico. Tu não podes proibir-nos a entrada num restaurante público, disse, embora a sua voz carecesse da sua confiança anterior. Vasco sorriu, e Graça recordou essa expressão da sua infância. Era o sorriso que ele usava quando lhe explicava por que existiam certas regras e o que acontecia às pessoas que as quebravam. Menina Sterling, disse Vasco, este é um estabelecimento privado e eu posso proibir a entrada a quem eu escolher. Mas não se preocupe, não só lhe será proibida a entrada no restaurante Matos, como lhe será proibida a entrada em todos os restaurantes que eu possuo, em todos os restaurantes que os meus amigos possuem e em todos os estabelecimentos desta cidade que valorizam as minhas relações comerciais. Ricardo levantou-se bruscamente, finalmente a captar as implicações completas da situação. Vasco, certamente podemos discutir isto razoavelmente como homens de negócios? Homens de negócios? Repetiu Vasco. Ricardo, tu acabaste de perder o direito de te chamares a ti mesmo um homem de negócios. Um homem de negócios entende as consequências. Um homem de negócios protege os seus investimentos. Um homem de negócios não se senta em silêncio enquanto a sua esposa grávida é agredida no restaurante mais exclusivo da cidade. Graça sentiu que o bebê se acalmava, enquanto os seus próprios níveis de estresse começavam a diminuir. Pela primeira vez em meses, alguém estava a lutar por ela, a protegê-la, a tratá-la como se importasse. O alívio foi quase avassalador. Pai, disse suavemente, obrigado. Vasco ajoelhou-se ao lado da sua cadeira, o seu uniforme de chefe impecável apesar do caos da noite. Graça, eu devia ter te ligado há meses. Eu devia ter engolido o meu orgulho e ter estado lá para ti durante esta gravidez. Eu sinto muito. Eu também devia ter te ligado, respondeu Graça, as lágrimas a fluir livremente agora.
Eu estava tão magoada e demasiado orgulhosa para admitir que talvez tu tivesses razão sobre... Ela olhou para Ricardo, que estava de pé, congelado ao lado da sua cadeira. Vamos falar sobre tudo isso mais tarde, disse Vasco suavemente. Agora vamos limpar-te e certificar-nos de que tu e a minha neta estão bem. Enquanto Vasco ajudava Graça a levantar-se, a preparar-se para a escoltar para uma sala de jantar privada, onde ela podia recuperar do trauma da noite, ele virou-se para Ricardo e Ângela com uma expressão que poderia ter congelado o fogo. Vocês têm 10 minutos para terminarem o vosso jantar de negócios e saírem do meu restaurante, disse. Depois disso, a segurança irá escoltá-los. E Ricardo, eu sugiro que penses com muito cuidado sobre como queres que a situação prossiga, porque a tua reputação de negócios nesta cidade agora depende inteiramente de como tu tratas a minha filhinha grávida. A ameaça foi entregue com uma autoridade tranquila, mas todos no restaurante entenderam as suas implicações. Vasco Matos não era apenas dono de restaurantes, era dono da influência, das conexões e do poder de fazer ou desfazer carreiras nos seus círculos sociais e de negócios. Vasco Matos não tinha construído o seu império da hospitalidade fazendo ameaças ociosas. Enquanto ajudava a sua filha manchada de vinho em direção à sala de jantar privada do restaurante, a sua mente já estava a calcular a forma mais eficaz de a proteger e de garantir que as pessoas que a tinham humilhado enfrentassem as consequências apropriadas. 25 anos nos negócios tinham-lhe ensinado que a ação rápida e decisiva sempre era mais eficaz do que a vingança tardia. Marco ligou para o seu chefe de segurança, um ex-detetive da polícia que tinha trabalhado para Vasco durante 8 anos. Eu preciso que as imagens de segurança das câmaras 3, 7 e 12 sejam copiadas e guardadas em múltiplos discos, tudo a partir das 20h30 em diante. Já estou a tratar disso, senhor, respondeu Marco, tendo antecipado as necessidades do seu empregador. Incidente completo capturado de 3 ângulos, qualidade de áudio perfeita. Devo contactar a nossa equipa jurídica? Ainda não, disse Vasco a ajudar Graça a sentar-se num luxuoso cadeirão na sala de jantar executiva do restaurante. Mas que fiquem em espera. Graça olhou para o seu pai com assombro e gratidão. Pai, tu não tens que fazer tudo isto, eu só preciso de descobrir o que fazer a seguir. O que tu precisas de fazer a seguir é descansar e cuidar da minha neta, respondeu Vasco com firmeza. O que eu preciso de fazer é recordar a certas pessoas que as ações têm consequências. Clara tinha o seguido para a sala privada, a carregar a mala de Graça e o chale arruinado que tinha estado sobre os seus ombros. Senhor Matos, devo ligar para o médico de Graça. O nível de estresse desta noite foi extremo. Boa ideia, aprovou Vasco. Graça, como te sentes? Alguma cãibra, tontura, dor invulgar? Graça considerou a pergunta cuidadosamente, a colocar ambas as mãos no seu ventre para avaliar a condição do bebê. Ele acalmou-se significativamente desde que entramos aqui. Eu acho que estava a responder às minhas hormonas de estresse, mas agora parece estar bem. De qualquer forma, vamos fazer com que o médico te examine, decidiu Vasco. É melhor prevenir do que remediar. Através das janelas da sala de jantar privada, eles puderam ver Ricardo e Ângela ainda na sua mesa no restaurante principal. Ricardo parecia estar a ter uma conversa intensa no seu telemóvel, enquanto Ângela se sentava rigidamente na sua cadeira, finalmente a compreender que a noite não tinha corrido como planeado. Vasco desculpou-se por um momento, saindo para o corredor para fazer uma série de chamadas telefônicas. Graça podia ouvir fragmentos das suas conversas
intercâmbios breves e profissionais que sugeriam que ele estava a ativar uma rede de relações comerciais. Sim, sou Vasco Matos. Preciso de te informar sobre um incidente no meu restaurante esta noite. Proibido permanentemente? Sim. Envia-me as imagens de segurança. Espalha a palavra através da tua rede. Quando Vasco regressou à sala de jantar privada, a sua expressão era sombriamente satisfeita. Ricardo e a sua amiga vão encontrar as suas opções sociais significativamente limitadas de agora em diante. O que fizeste? Perguntou Graça, embora uma parte dela tivesse medo de saber a resposta. Fiz algumas chamadas telefônicas, respondeu Vasco simplesmente. O restaurante Matos é onde o Ricardo traz todos os seus principais clientes de negócios, correto? O lugar onde ele os convida a jantar e fecha negócios. Graça anuiu a recordar inúmeras histórias sobre jantares importantes que tinham assegurado o financiamento para os projetos de desenvolvimento de Ricardo. Bem, continuou Vasco, agora ele está proibido de forma permanente de entrar no restaurante onde tem estado a fazer negócios durante anos. Mas isso é apenas o começo. Eu também liguei para os meus amigos que são donos do Clube Continental, Solar do Rio, o Restaurante Embaixador e outros 15 estabelecimentos onde se sabe que o Ricardo recebe clientes. Os olhos de Clara arregalaram-se ao captar as implicações. Tu proibiste-o em todos os restaurantes de luxo da cidade. Não só proibido, esclareceu Vasco. Na lista negra há uma diferença. Quando te proíbem, é apenas nesse estabelecimento. Quando estás na lista negra, significa que todos os donos de restaurantes na cidade sabem por que não és bem-vindo e escolhem não te servir com base no teu caráter em vez de num incidente específico. Graça sentiu uma complexa mistura de emoções. Satisfação, porque Ricardo estava a enfrentar consequências, mas também preocupação pelas implicações de grande alcance das ações do seu pai. Pai, isto não é um pouco extremo? Perguntou com cuidado. Vasco sentou-se em frente à sua filha, a sua expressão séria, mas gentil. Graça, deixa-me contar-te o que se passou esta noite da minha perspectiva. Eu descobri que a minha filha grávida, a quem eu não via há 5 anos devido ao meu próprio orgulho teimoso, foi humilhada publicamente pela amante do seu marido enquanto ele se sentava e não fazia nada no meu restaurante em frente a dezenas de testemunhas. Ele fez uma pausa, deixando o peso da situação se instalar entre eles. Agora eu posso responder a isso de 2 maneiras, continuou Vasco. Eu posso tratá-lo como um assunto familiar privado e esperar que Ricardo desenvolva uma consciência, ou posso tratá-lo como um ataque público à minha família que exige uma resposta pública. Qual achas que tem mais probabilidades de garantir que tu e a minha neta estejam protegidas no futuro? Antes que Graça pudesse responder, Marco apareceu na porta com um tablet nas suas mãos. Senhor Matos, o senhor vai querer ver isto. As imagens do incidente já foram publicadas online. Vasco pegou no tablet e viu o vídeo que agora circulava nas redes sociais. A qualidade era surpreendentemente boa. Múltiplos ângulos capturaram tudo, desde a aproximação inicial de Graça à mesa de Ricardo até o ataque de Ângela com o vinho. O áudio era claro o suficiente para ouvir as cruéis palavras de Ângela e a incapacidade de Ricardo para defender a sua esposa grávida. Quantas visualizações? Perguntou Vasco. Tem estado online durante 20 minutos e já tem mais de 50.000 visualizações, informou Marco. Várias pessoas no restaurante publicaram as suas gravações simultaneamente. O hashtag incidente com vinho da gravidez está a começar a ser tendência a nível local. Graça sentiu que o estômago lhe caía. Oh, meu Deus! Isto vai estar em todo o lado, não é? Sim, disse Vasco com naturalidade. Foi por isso que a minha resposta deve ser imediata e completa.
A humilhação pública exige justiça pública. Graça, se eu não agir de forma decisiva, as pessoas vão pensar que é aceitável tratar a minha família desta forma. O telemóvel de Vasco tocou e ele respondeu com a sua característica franqueza. Matos. Sim, eu vi o vídeo. Não, essa é a minha filha. 7 meses de gravidez. Claro que estou a tomar medidas. Graça ouviu a conversa do seu pai e percebeu que o incidente já tinha chegado aos níveis mais altos da comunidade empresarial da cidade. A reputação de Vasco significava que um ataque à sua família estava a ser tratado como um ataque a ele pessoalmente. Esse era o David Chan, explicou Vasco depois de terminar a chamada. Ele é dono do principal centro de eventos onde Ricardo planeava organizar o seu jantar de investidores na próxima semana. O evento foi cancelado. Cancelado? Repetiu Graça. Permanentemente, disse Vasco, porque ele não permite que as esposas de clientes sejam agredidas enquanto ele se senta passivamente. Mal para os negócios, mal para a reputação. Clara abanou a cabeça com assombro. Senhor Matos, o senhor destruiu a vida profissional de Ricardo em menos de 1 hora. Eu permiti que Ricardo destruísse a sua própria vida profissional, corrigiu Vasco. Eu só me certifiquei de que as consequências fossem imediatas em vez de atrasadas. Um homem que não protegerá a sua esposa grávida também não pode ser confiável para proteger os interesses comerciais. O telemóvel de Graça vibrou com uma mensagem de texto de Ricardo. Precisamos de falar. Isto foi longe demais. Ela mostrou a mensagem ao seu pai, que a leu com evidente desgosto. Agora ele quer falar, observou Vasco. Depois de a sua esposa ter sido humilhada, depois de a sua reputação de negócios ter começado a desmoronar-se, agora ele acha que o diálogo pode ser útil. Devo responder? Perguntou Graça. Isso depende inteiramente de ti, respondeu Vasco. Mas eu sugiro que consideres se Ricardo se está a comunicar porque está genuinamente arrependido ou porque acabou de se aperceber de quanto este incidente lhe vai custar. Antes que Graça pudesse decidir como responder, o seu telemóvel tocou. O identificador de chamadas mostrava o número do escritório de Ricardo, o que significava que ele provavelmente estava a ligar da área do bar do restaurante. Atende, sugeriu Vasco. Põe em alta voz. Eu quero ouvir o que o meu genro tem a dizer por si mesmo. Graça aceitou a chamada e ativou a função de alta voz. A voz de Ricardo encheu a sala de jantar privada, tensa pelo estresse e com um pânico mal controlado. Graça, tu tens que me ligar. O vídeo está em todo o lado e os meus parceiros de negócios já estão a ligar com preocupações. Isto pode destruir tudo pelo que nós trabalhamos. Graça notou que a principal preocupação de Ricardo era o dano aos negócios em vez do seu bem-estar ou do seu casamento. Mesmo na crise, as suas prioridades revelavam o seu verdadeiro caráter. Olá, Ricardo, disse Graça com calma. Estou aqui com o pai e a Clara. Tu estás em alta voz. Houve uma pausa enquanto Ricardo assimilava esta informação. Vasco, disse, eu entendo que tu estás zangado com o incidente desta noite, mas certamente podemos chegar a algum tipo de acordo. Os homens de negócios devem ser capazes de resolver estas coisas razoavelmente. A expressão de Vasco escureceu ao ser tratado como se isto fosse uma transação comercial. Ricardo, respondeu Vasco, a sua voz mortalmente tranquila. A minha filha grávida está sentada aqui com manchas de vinho no seu vestido e lágrimas nos olhos. As tuas preocupações de negócios não são a minha prioridade. Olha, continuou Ricardo, o desespero a invadir a sua voz. Talvez eu não tenha gerido a situação perfeitamente, mas a Graça apanhou-me de surpresa. Eu estava a tentar evitar fazer uma cena ainda maior.
Tu evitaste fazer uma cena ao permitir que a tua amante agredisse a tua esposa grávida? Perguntou Vasco. Foi essa a tua estratégia de resolução de conflitos? Não foi uma agressão, protestou Ricardo. Foi só vinho. Ninguém se magoou gravemente. A desvalorização casual da humilhação de Graça foi aparentemente a gota de água para Vasco. Graça viu a expressão do seu pai a mudar de uma raiva protetora para uma fúria fria e calculada. Ricardo, disse Vasco, deixa-me explicar-te uma coisa. Nas próximas 24 horas, tu vais descobrir exatamente quantas portas nesta cidade se abrem por quem eu sou e quantas se fecham quando eu retiro a minha boa vontade. Tu tinhas um trabalho esta noite. Proteger a tua esposa grávida. Tu falhaste. Agora enfrenta as consequências. Vasco terminou a chamada sem esperar pela resposta de Ricardo. Depois virou-se para a sua filha com uma suave preocupação. Graça, como te sentes? Queres ir para casa ou preferes ficar aqui esta noite? Posso mandar preparar uma suíte no Hotel Morrison. Pela primeira vez, desde que o vinho lhe tinha atingido o rosto, Graça sorriu genuinamente. Posso ficar aqui esta noite? Perguntou. Eu não quero voltar para a nossa casa e lidar com o Ricardo agora. Eu só quero estar num lugar seguro. Estarás sempre segura comigo, prometeu Vasco. Tu e a Carlota. 2 horas depois do incidente do lançamento de vinho, a rede de influência de Vasco Matos tinha se ativado com a precisão de uma operação militar. Graça sentou-se na suíte de luxo acima do restaurante Matos, depois de ter tomado um banho e vestido a roupa confortável que Clara tinha recuperado da sua casa, a ver o seu pai a orquestrar uma resposta que era ao mesmo tempo metódica e devastadora. O gabinete do prefeito ligou, anunciou Vasco, a terminar a sua última conversa telefônica. Eles querem ter a certeza de que o restaurante Matos continua a ser o anfitrião do seu pequeno almoço mensal de liderança empresarial. Aparentemente, eles souberam do incidente desta noite e queriam expressar o seu apoio à minha família. Graça levantou o olhar do tablet onde tinha estado a ver o vídeo da sua humilhação a espalhar-se pelas plataformas de redes sociais. O incidente tinha sido recolhido pelos meios de comunicação locais e vários sites nacionais começavam a apresentar a história como um exemplo do privilégio do marido milionário e do abuso doméstico. Pai, isto está a ficar maior do que eu esperava, disse, a mostrar-lhe a última cobertura. Olha para esta manchete. Promotor imobiliário milionário fica em silêncio enquanto a sua amante ataca a sua esposa grávida. Vasco examinou a cobertura com interesse profissional. Bom, a responsabilidade pública é exatamente o que a situação exige. Ricardo construiu a sua reputação sobre ser um homem de negócios de sucesso e homem de família. Se essa reputação era falsa, merece ser corrigida. Clara, que tinha estado a monitorizar a condição física de Graça durante toda a noite, levantou o olhar do seu portátil onde tinha estado a seguir a cobertura do incidente nas redes sociais. O vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações agora. Foi recolhido pelos meios de comunicação nacionais como um exemplo de privilégio e indiferença doméstica. A transformação de uma humilhação pessoal num símbolo nacional do direito do marido milionário foi surreal para Graça. Ela tinha ido ao restaurante Matos para uma celebração tranquila com a sua melhor amiga e, em vez disso, tinha se tornado no rosto das mulheres grávidas em todo o lado que tinham sido traídas pelos homens que supostamente as protegeriam. Como é que Ricardo está a lidar com tudo isto? Perguntou Graça, embora não estivesse segura de querer saber a resposta. Não muito bem, respondeu Vasco.
Segundo o seu gerente de escritório, ele tem estado a fazer chamadas telefônicas cada vez mais desesperadas desde as 5 da manhã, a tentar salvar relações de negócios e a conter o dano. A maioria das pessoas não está a atender às suas chamadas. Laura Diniz chegou à suíte precisamente às 8 em ponto, a carregar consigo a dignidade rígida de alguém decidido a manter os padrões, mesmo na crise. Claramente tinha passado as primeiras horas da manhã a avaliar o dano e a desenvolver uma estratégia para a preservação da família. Graça, disse Laura sem rodeios. Eu falei com o Ricardo 3 vezes desde ontem à noite. Ele finalmente está a começar a compreender a magnitude dos seus erros. Entender e mudar são coisas diferentes, respondeu Graça, a colocar uma mão protetora no seu ventre, onde a pequena Carlota se movia suavemente em resposta à voz de sua mãe. De facto, são, concordou Laura. Foi por isso que eu implementei certas consequências financeiras para garantir que a sua compreensão se traduza em ação. Vasco olhou para a sua contraparte com interesse profissional. Que tipo de consequências financeiras? O fundo fiduciário da família Diniz tem cláusulas morais muito específicas, explicou Laura com sombria satisfação. O adultério, o abandono das responsabilidades familiares e o comportamento que danifica a reputação da família desencadeiam as suas pensões automáticas do apoio financeiro. De quanto apoio financeiro estamos a falar? Perguntou Clara. Ricardo recebe aproximadamente 200 mil euros anuais dos investimentos familiares, respondeu Laura. O seu estilo de vida, operações de negócios e despesas pessoais baseiam-se nesse rendimento garantido. Sem ele, a sua posição financeira torna-se significativamente mais precária. Graça começou a compreender por que Ricardo tinha parecido tão aterrorizado durante os confrontos da noite anterior. A sua aparente riqueza era parcialmente ilusória, dependente do dinheiro familiar que podia ser retirado se ele não cumprisse as expectativas familiares. A mais, continuou Laura, a família Diniz também é dona do edifício onde se encontra o escritório de Ricardo. O seu contrato de arrendamento tem que ser renovado no próximo mês. E as propriedades familiares têm padrões morais muito rigorosos para os inquilinos. Estás a despejá-lo do seu próprio escritório? Perguntou Graça com surpresa. Estou a exigir-lhe que cumpra os mesmos padrões que aplicamos a todos os inquilinos, corrigiu Laura. Comportamento profissional, conduta ética e uma reputação que se reflita bem na propriedade. Atualmente, ele falha nos 3 critérios. Vasco anuiu com aprovação. As consequências integrais tendem a ser mais eficazes do que as parciais. No entanto, disse Laura, virando-se para se dirigir diretamente à Graça, estas consequências podem ser revertidas se Ricardo demonstrar uma genuína reabilitação. A pergunta é se estás disposta a dar-lhe essa oportunidade. Antes que Graça pudesse responder, o seu telemóvel tocou com uma chamada da doutora Patrícia Santos, a sua obstetra. Graça respondeu com certa preocupação, a perguntar-se se o estresse da noite anterior tinha criado complicações médicas. Graça, disse a doutora Patrícia, eu soube do incidente de ontem à noite através de amigos em comum. Como te sentes? Alguma cãibra, sangramento ou sintomas invulgares? Estou bem, respondeu Graça, embora se tenha apercebido de que não tinha estado a prestar muita atenção aos sinais do seu corpo no meio de todo o drama familiar. O bebê tem se movido normalmente e eu não tenho nenhuma dor física. Eu gostaria de te ver esta manhã para um check-up completo, disse a doutora Patrícia. Só para ter a certeza, o estresse extremo às vezes pode desencadear um parto prematuro e queremos certificar-nos de que tudo prossiga com normalidade. Graça aceitou a consulta, agradecida pela preocupação proativa da doutora Patrícia.
Enquanto se preparava para ir ao exame médico, Vasco recebeu outra chamada telefônica que complicaria ainda mais a situação de Ricardo, que se deteriorava rapidamente. Matos, respondeu Vasco. Depois ouviu atentamente durante vários minutos. Já vejo. Sim, isso é muito interessante. Envia-me a documentação. Quando terminou a chamada, a expressão de Vasco era sombria, mas satisfeita. O que se passa agora? Perguntou Graça. Esse era o meu advogado, explicou Vasco. Ricardo tem estado a ligar para escritórios de advogados a manhã toda, a tentar encontrar alguém disposto a tomar medidas legais contra mim por interferência nos negócios e conspiração para danificar a sua reputação. Ele pode fazer isso? Perguntou Clara com preocupação. Ele pode tentar, respondeu Vasco. Mas aqui está a parte interessante. 3 escritórios de advogados diferentes recusaram-se a representá-lo, não porque eles me têm medo, mas porque eles fizeram uma investigação básica sobre o caráter dele e decidiram que ele não é o tipo de cliente com o qual eles querem associar-se. A revelação de que até os advogados potenciais de Ricardo se estavam a distanciar dele demonstrou o quão completamente a sua reputação profissional tinha desmoronado em menos de 12 horas. Um escritório de advogados foi bastante direto, continuou Vasco. Eles disseram a Ricardo que representar um homem que não protege a sua esposa grávida seria inconsistente com os valores do escritório e potencialmente prejudicial para outras relações com os clientes. Graça sentiu uma complexa mistura de reivindicação e tristeza. Ela nunca tinha querido destruir a carreira de Ricardo, mas estava a começar a entender que o seu sucesso profissional sempre tinha sido construído sobre uma fachada cuidadosamente mantida que o incidente da noite anterior tinha quebrado permanentemente. O exame da doutora Patrícia, 2 horas depois, confirmou que Graça e a pequena Carlota estavam saudáveis, apesar do trauma da noite anterior. No entanto, a médica expressou uma séria preocupação com os níveis de estresse de Graça e o seu potencial impacto no resto de sua gravidez. Está tudo bem agora, explicou a doutora Patrícia. Mas o estresse emocional sustentado pode causar complicações à medida que te aproximas da data de parto. Tu precisas de estabilidade, apoio e paz mental para os próximos 2 meses. O que acontece se essas coisas não são possíveis? Perguntou Graça. O que acontece se o estresse continua devido aos problemas conjugais em curso? Então tu precisas de priorizar a tua saúde e a saúde do teu bebê acima de tudo o mais, respondeu a doutora Patrícia com firmeza, incluído o teu casamento se for necessário. O conselho médico cristalizou algo que Graça tinha estado a evitar. A sua relação com Ricardo poderia não ser salvável e continuar a lutar por ela poderia realmente pôr em perigo o bem-estar do seu filho. Quando Graça regressou ao restaurante Matos para almoçar com o seu pai, encontrou-o reunido com um homem que ela não reconheceu, um distinto cavalheiro com um fato caro que se portava com a confiança de uma autoridade significativa. Graça, disse Vasco, a levantar-se para fazer as apresentações. Este é o juiz Henrique Mota. É um velho amigo que queria conhecer-te depois de saber do incidente de ontem à noite. O juiz Mota estendeu a sua mão com uma suave cortesia. Senhora Diniz, lamento o que a senhora experienciou. Nenhuma mulher grávida deve ser submetida a tal tratamento. Obrigada, Sua Excelência, respondeu Graça, a perguntar-se por que o amigo do seu pai tinha solicitado esta reunião. Eu pedi ao juiz Mota para se juntar a nós, explicou Vasco.
porque Ricardo tem estado a fazer ameaças sobre ações legais e eu queria que tu compreendesses as tuas opções de alguém com uma vasta experiência em direito da família. O juiz Mota anuiu seriamente. Senhora Diniz, o comportamento do seu marido ontem à noite, especificamente a sua incapacidade para a proteger de uma agressão, poderia ser considerado motivo de divórcio neste estado. Mais importante ainda, a sua demonstração pública de mau julgamento poderia ser relevante nas considerações de custódia. A menção da custódia fez com que as mãos de Graça se movessem protetoramente para o seu ventre. Ela não tinha considerado que os seus problemas conjugais pudessem afetar os seus direitos como mãe. O que quer dizer? Perguntou com cuidado. Um homem que permite que a sua esposa grávida seja agredida publicamente demonstra um julgamento parental questionável, explicou o juiz Mota. Os tribunais de família levam tais incidentes muito a sério ao determinar os arranjos de custódia e a aptidão parental. Vasco inclinou-se para a frente com interesse. Está a dizer que o comportamento de Ricardo poderia afetar o seu acesso ao seu próprio filho? Estou a dizer que o caráter importa nos tribunais de família, respondeu o juiz Mota. Um pai que prioriza a sua amante sobre a sua esposa grávida levanta questões sobre a sua capacidade para priorizar o bem-estar do seu filho sobre os seus próprios desejos. Graça sentiu-se oprimida pelas implicações legais que se estavam a discutir. Ela tinha passado de tentar salvar o seu casamento a potencialmente lutar pela custódia do seu filho, não nascido no espaço de 24 horas. Eu não quero afastar o Ricardo da sua filha, disse Graça em voz baixa. Apesar de tudo, ele devia ter a oportunidade de ser um pai. Isso é muito generoso, reconheceu o juiz Mota. Mas também devias proteger-te legalmente. Documenta tudo, guarda todas as comunicações e considera consultar um advogado de família para entenderes os teus direitos. A conversa foi interrompida pela chegada do próprio Ricardo, que aparentemente tinha rastreado Graça até ao restaurante através do uso do seu cartão de crédito. Ele entrou no restaurante Matos com a desesperada confiança de alguém que faz uma última jogada só para parar de repente quando se apercebeu de que Graça se estava a reunir com um juiz. Graça, disse Ricardo, a aproximar-se da sua mesa com uma ansiedade óbvia. Precisamos de falar em privado. Esta situação já foi longe o suficiente. Senhor Diniz, disse o juiz Mota com cortesia, eu não acho que nos tenhamos apresentado. Eu sou o juiz Henrique Mota. A cara de Ricardo empalideceu quando ele reconheceu o nome. O juiz Mota era um dos juízes do Tribunal de Família mais respeitados do Estado, conhecido pelos seus padrões rigorosos e a sua intolerância em relação à má conduta doméstica. Sua Excelência, disse Ricardo com cuidado, eu espero que entenda que o incidente de ontem à noite foi completamente exagerado. Um desacordo privado entre cônjuges não devia tornar-se num espetáculo público. Um desacordo privado? Repetiu o juiz Mota com as sobrancelhas levantadas. Senhor Diniz, eu vi o vídeo. A sua esposa foi agredida publicamente enquanto o senhor se sentava imóvel. Isso não é um desacordo, isso é abandono do dever. A compostura de Ricardo começou a quebrar-se sob o escrutínio judicial. Sua Excelência certamente entende que o casamento é complicado, que sempre há dois lados em cada história. De fato, há, concordou o juiz Mota. No entanto, algumas ações falam por si, independentemente do contexto. Uma mulher grávida a ser atacada enquanto o seu marido não intervém é uma dessas ações.
Vasco observou o intercâmbio com satisfação, a perceber-se de que Ricardo estava a ser forçado a enfrentar as consequências legais e sociais das suas escolhas. Ricardo, disse Graça em voz baixa, o juiz Mota está aqui como amigo do pai, não em nenhuma capacidade oficial, mas a perspectiva dele está a ajudar-me a compreender o alcance completo do que aconteceu ontem à noite. O que aconteceu ontem à noite foi um mal-entendido que foi deliberadamente escalado pela interferência nos negócios do teu pai, respondeu Ricardo, a sua voz a adotar o tom defensivo que se tinha tornado cada vez mais familiar. O que aconteceu ontem à noite, corrigiu Vasco, foi a revelação pública do teu caráter. Tudo o que se seguiu foi a consequência natural dessa revelação. Ricardo virou-se para o juiz Mota com um apelo desesperado. Sua Excelência, certamente deve haver algum recurso legal quando a reputação de negócios de um homem é destruída através de um assédio seletivo. Vasco Matos usou a sua influência para danificar sistematicamente as minhas relações profissionais. O juiz Mota considerou a pergunta com imparcialidade judicial. Senhor Diniz, as relações de negócios baseiam-se na confiança e na reputação. Se a sua reputação foi danificada de forma precisa em vez de falsa, então as consequências de negócios são respostas legítimas do mercado em vez de uma interferência ilegal. Mas a resposta foi completamente desproporcionada, protestou Ricardo. Eu perdi milhões em rendimentos potenciais por um único incidente. Um único incidente que revelou falhas de caráter fundamentais, respondeu o juiz Mota. A comunidade de negócios simplesmente decidiu que o seu caráter não cumpre os seus padrões para a associação. Esse é o seu direito, é o seu. Graça viu o seu marido milionário a discutir com um juiz sobre a justiça de enfrentar as consequências das suas ações e percebeu que Ricardo nunca tinha entendido verdadeiramente o conceito de responsabilidade. A sua riqueza e posição social sempre o tinham isolado das repercussões sérias, deixando-o incapaz de processar uma situação em que as suas escolhas tinham consequências permanentes e inevitáveis. Ricardo, disse Graça, a encontrar a sua voz no meio das discussões legais e de negócios. Para de lutar contra as consequências e começa a pensar em que tipo de homem tu queres ser no futuro. A nossa filha vai nascer em 2 meses. Que tipo de pai queres que ela tenha? A menção de sua filha pareceu penetrar a raiva defensiva de Ricardo, e por um momento a sua expressão suavizou-se com algo que poderia ter sido um remorso genuíno. Graça, disse em voz baixa, eu sei que cometi erros, mas se pudéssemos simplesmente deixar isto para trás, começar de novo, focarmos-nos na nossa família. Deixar isto para trás não é possível, respondeu Graça. O vídeo existe, o dano aos negócios está feito e todos sabem que tipo de homem tu és. A única pergunta agora é se tu estás disposto a tornar-te num homem melhor. Ricardo olhou à volta da mesa para a sua esposa afastada, o seu pai protetor e um juiz que representava os padrões do sistema legal para um comportamento aceitável. Ele estava a enfrentar uma coligação de pessoas que exigiam responsabilidade em vez de desculpas, caráter em vez de conveniência. O que seria preciso? Perguntou finalmente. O que eu teria que fazer para demonstrar que posso ser melhor? Graça sentiu que o seu coração se partia um pouco com a pergunta, porque revelava o quão completamente Ricardo tinha interpretado mal a situação. Ele ainda estava a pensar em termos de desempenho e negociação, em vez de uma genuína transformação. Ricardo, disse suavemente,
Tu não podes demonstrar que és um homem melhor. Tu tens que te tornar um. E isso é algo que só tu podes decidir fazer. A manhã seguinte trouxe um visitante inesperado ao restaurante Matos. Dora Maria Matos, a mãe de Graça e ex-esposa de Vasco, chegou precisamente às 9 horas, com a expressão decidida de uma mulher que tinha passado a noite a tomar decisões difíceis sobre a lealdade familiar e a proteção maternal. Graça não tinha visto seus pais na mesma sala durante quase 6 anos, não desde que o seu amargo divórcio tinha dividido a família em campos opostos. Mas a visão da sua filha manchada de vinho num vídeo viral aparentemente tinha anulado os ressentimentos de longa data de Dora contra o seu ex-marido. Graça, querida, disse Dora, a envolver imediatamente a sua filha grávida num feroz abraço maternal. Eu vim assim que a Clara me ligou. Estás bem? O bebê está bem? Ambas estamos bem, mãe, respondeu Graça, a sentir-se como uma criança de novo no abraço protetor da sua mãe. Foi horrível, tão público e humilhante. Dora afastou-se para examinar a cara da sua filha com a atenção clínica de alguém que avalia o dano emocional. Tu pareces cansada, estressada. Tens dormido, comido adequadamente? Ela tem estado a ficar aqui no hotel, interrompeu Vasco a aproximar-se da sua ex-esposa com a cuidadosa cortesia de duas pessoas que navegam por uma história complicada. Serviço de quartos completo, monitorização médica, tudo o que ela precisa. Dora virou-se para reconhecer Vasco pela primeira vez, a sua expressão complexa com uma velha dor e uma gratidão atual. Vasco, obrigado por cuidares dela. Ela é a minha filha também, respondeu Vasco simplesmente. A nossa filha. A ênfase na paternidade partilhada não se perdeu para ninguém na sala. Apesar de seus conflitos pessoais, Vasco e Dora tinham criado algo bonito juntos, Graça e o neto que ela carregava. Eu vi o vídeo, continuou Dora, a sua voz a endurecer com a fúria maternal. Eu vi aquela mulher a atirar vinho à minha filha grávida, enquanto o seu marido se sentava ali como uma estátua. Eu nunca estive tão zangada na minha vida. Junta-te ao clube, disse Vasco com gravidade. Ricardo está a descobrir que as ações têm consequências. Dora estudou o seu ex-marido com um respeito recém-descoberto. Eu soube das consequências nos negócios. A lista negra de restaurantes, as associações canceladas, os retiradas de investimentos. Muito exaustivo. Eu protejo a minha família, respondeu Vasco. Sempre o fiz. A conversa tinha um subtexto do seu velho casamento. A feroz proteção de Vasco que Dora tinha achado tanto reconfortante como avassaladora. A intensidade que a tinha atraído e esgotado durante os seus 25 anos juntos. Graça, disse Dora, a sentar-se numa cadeira ao lado de sua filha. Eu preciso de te dizer algo. Eu estive em contato com a mãe de Ricardo. Os olhos de Graça arregalaram-se com surpresa. Tu falaste com a Laura? 3 vezes desde ontem à noite, confirmou Dora. Nós podemos não concordar em muito, mas ambas temos um neto a considerar. A Laura não está contente com o comportamento do seu filho. Vasco pareceu intrigado com este desenvolvimento. De que tipo de colaboração estamos a falar? Do tipo em que duas mães deixam de lado as suas diferenças para proteger uma mulher grávida e o seu filho não nascido, respondeu Dora com firmeza. A Laura tem recursos, eu tenho perspectiva, e juntas podemos garantir que a Graça e o bebê estejam protegidos, não importa o que aconteça com o casamento. Graça sentiu-se sobrecarregada pela repentina aliança que se formava à sua volta. Pessoas que tinham passado anos a evitar-se agora, estavam a coordenar os seus esforços para a proteger das consequências das escolhas de Ricardo. O que significa isso na prática?
Perguntou Graça. Significa que tu tens opções, explicou Dora. A Laura está preparada para garantir a segurança financeira para ti e para o bebê, quer tu fiques casada com o Ricardo ou não. Eu estou preparada para fornecer apoio emocional e prático. O teu pai está a encarregar-se da proteção social e de negócios. E o Ricardo? Perguntou Graça. Ricardo terá que decidir se quer ser parte deste sistema de apoio familiar ou ficar de fora, respondeu Vasco. Mas de qualquer forma, tu e a Carlota estarão protegidas. A conversa foi interrompida pelo olhar de Clara, com documentos legais e uma expressão sombria. Graça, tu precisas de ver isto. Ricardo apresentou um pedido de custódia de emergência para o bebê esta manhã. As palavras atingiram Graça como um golpe físico. Custódia de emergência. O bebê nem sequer nasceu ainda. Ele está a alegar que a interferência nos negócios do teu pai criou uma instabilidade emocional que poderia pôr em perigo a gravidez, explicou Clara a ler da apresentação legal. Ele quer restrições judiciais sobre o contacto de Vasco contigo e um aconselhamento familiar obrigatório para ambos. A cara de Dora ficou vermelha de indignação. Ele permite que a sua amante agrida a sua esposa grávida e depois afirma que ela é emocionalmente instável. A audácia é assombrosa. A expressão de Vasco tornou-se perigosamente tranquila. Ricardo está a tentar usar o sistema legal para recuperar o controle depois de perder tudo o mais. Táticas clássicas de abusador. Eu não sou instável, disse Graça, a sua voz a tornar-se mais forte com a raiva defensiva. Eu estou estressada porque o meu marido milionário me traiu e permitiu que a sua amante me humilhasse em público. Essa é uma resposta racional a uma situação irracional. Claro que é, consolou Dora. Qualquer pessoa razoável estaria zangada com tal tratamento. O juiz Mota, que tinha ficado no restaurante para observar a dinâmica familiar, falou da sua posição numa mesa próxima. Senhora Diniz, a apresentação de emergência do senhor Diniz é legalmente frívola e eticamente questionável. Nenhum juiz concederá restrições de custódia baseadas nestas circunstâncias. Por que ele está a fazer isto? Perguntou Graça, embora ela suspeitasse que sabia a resposta. Desespero, respondeu Vasco. Ricardo perdeu as suas relações de negócios, o seu apoio familiar e a sua posição social. A única influência que lhe resta é a ameaça de ações legais em relação ao seu filho. Também é uma distração, acrescentou o juiz Mota. Ao apresentar moções de custódia, ele muda a narrativa da sua má conduta para a sua suposta instabilidade. É uma estratégia comum entre os homens que enfrentam as consequências do abandono doméstico. Graça sentiu que o bebê pontapeava fortemente, como se estivesse a responder ao estresse e à raiva que rodeavam a discussão do seu futuro bem-estar. A menina nem sequer tinha nascido ainda, e já estava a ser usada como um peão na relação deteriorada dos seus pais. Eu não vou deixar que ele faça isto, disse Graça com firmeza, a surpreender todos com o aço na sua voz. Eu não vou deixar que Ricardo use a nossa filha como uma arma para evitar a responsabilidade das suas escolhas. O que tu queres fazer? Perguntou Dora suavemente. Eu quero encontrar-me com ele, decidiu Graça, cara a cara, com testemunhas, e dar-lhe uma última oportunidade para escolher entre ser um verdadeiro marido e pai ou ser completamente eliminado das nossas vidas.
Vasco mostrou-se preocupado. Graça, tens a certeza de que estás pronta para esse tipo de confronto? Eu estou pronta para a resolução, respondeu Graça. De uma forma ou de outra, esta situação precisa de terminar. A nossa filha merece nascer na clareza em vez do caos. 1 hora depois, chegou Laura Diniz, tendo sido convocada por Dora para a sua colaboração sem precedentes. As duas mães aproximaram-se com o respeito cauteloso de ex-adversárias unidas por um propósito comum. Dora, disse Laura com cortesia formal, obrigada por me teres ligado. Laura, respondeu Dora, os nossos filhos criaram uma situação que exige supervisão adulta. A subestimação foi deliberada e eficaz. Ambas as mulheres entenderam que os seus descendentes não tinham conseguido gerir a sua relação de forma responsável, o que exigia a intervenção dos pais para proteger o neto inocente apanhado no meio. Eu revi a apresentação legal de Ricardo, disse Laura, a sua voz tensa de desaprovação. É vergonhosa, vingativa e completamente contraproducente para o seu objetivo declarado de reconciliação familiar. Ele está a tentar intimidar a Graça para que ela ceda? Observou Dora. Fazê-la temer perder a custódia para que ela aceite a sua infidelidade e o seu abuso. Sobre o meu cadáver? Respondeu Laura com uma veemência surpreendente. A família Diniz não se envolve na intimidação legal de mulheres grávidas. Ricardo ultrapassou uma linha que eu não vou tolerar. Graça viu a sua mãe e a sua sogra a coordenarem a sua oposição à estratégia legal de Ricardo, a maravilhar-se com a rapidez com que os ex-estranhos podiam tornar-se aliados ao enfrentar uma ameaça comum a alguém a quem ambas amavam. Qual é o teu plano? Perguntou Graça. Simples, respondeu Laura. Nós vamos desmascarar o Ricardo. Eu contratei o melhor advogado de direito de família do estado para te representar à custa da família. Nós vamos mostrar-lhe que as suas ameaças legais não só são infundadas, mas que são ativamente prejudiciais para a sua própria posição. Mais importante ainda, acrescentou Dora, nós estamos a documentar tudo, cada ameaça, cada manipulação, cada tentativa de usar o bebê como influência. Se isto for a tribunal, o juiz verá exatamente que tipo de homem Ricardo é de verdade. Vasco assentiu com aprovação. A documentação completa tende a ser muito persuasiva nos procedimentos legais. Há algo mais, continuou Laura. Eu falei com os parceiros de negócios de Ricardo sobre a apresentação de custódia de emergência. Eles estão preocupados com o seu julgamento e a sua estabilidade emocional. Preocupados como? Perguntou Graça. Suficientemente preocupados para acelerar a sua retirada das relações profissionais, explicou Laura. Um homem que apresenta moções de custódia frívolas contra a sua esposa grávida enquanto o seu império de negócios desmorona não é alguém com quem eles queiram associar-se. Graça percebeu que a estratégia legal de Ricardo estava a ser espetacularmente contraproducente. Em vez de a intimidar para que ela se submetesse, ele estava a fornecer evidência adicional do seu mau julgamento a um círculo cada vez mais amplo de pessoas que influenciavam a sua posição profissional e social. Ele está a destruir-se a si mesmo, observou Graça com tristeza. Ele está a tomar decisões, corrigiu Vasco. Mas decisões com consequências previsíveis. Nós só nos estamos a certificar de que essas consequências sejam completas em vez de parciais. Dora aproximou-se para apertar a mão de sua filha. Graça, tu precisas de entender algo. Aconteça o que acontecer com Ricardo, tu e esse bebê estarão protegidas. Tu tens recursos, apoio e uma família que te ama.
Não deixes que o medo do desconhecido te mantenha presa numa situação que é claramente prejudicial. Eu sei, respondeu Graça, a sentir-se mais forte e mais segura do que nas 2 noites anteriores. Eu já não tenho medo. Eu estou zangada e estou decidida a fazer o que for melhor para a Carlota, mesmo que isso signifique terminar o meu casamento. A declaração marcou um ponto de viragem na jornada emocional de Graça, de vítima a sobrevivente, a alguém que tomava ativamente o controle do seu próprio destino. À volta da mesa, a improvável aliança de seus pais divorciados e sua sogra afastada assentiu com aprovação e determinação. Ricardo Diniz estava prestes a descobrir que atacar uma mulher grávida rodeada de pessoas que a amavam foi a pior decisão estratégica que ele poderia ter tomado. Às 2h30 da manhã de sexta-feira, Graça Carlota Matos entrou em trabalho de parto. As contrações começaram enquanto ela lia a última apresentação legal de Ricardo, um documento tão vingativo e desesperado que até o seu próprio advogado lhe tinha aconselhado a não o apresentar. A ironia não lhe escapou de que o estresse dos contínuos ataques do seu marido milionário ao seu caráter estava potencialmente a provocar a chegada precoce da sua filha. Pai, chamou Graça de sua suíte no Hotel Morrison a dobrar-se enquanto outra contração a atingia com uma intensidade surpreendente. Eu acho que é a hora. Vasco apareceu na sua porta em segundos, já à procura do seu telemóvel para ligar para o 112. Atrás dele, Clara saiu do quarto de hóspedes onde ela tinha estado a ficar para monitorizar a condição de Graça. A que distância estão as contrações? Arfou Graça a agarrar o encosto de uma cadeira enquanto outra onda de dor a atravessava. Começaram há cerca de 20 minutos, mas estão a ficar fortes rapidamente. Vasco já estava a coordenar com os serviços de emergência enquanto simultaneamente ligava para a obstetra de Graça. A eficiência da sua resposta recordou a Graça porque ele tinha tido tanto sucesso nos negócios quando ocorriam crises. Vasco Matos tomava medidas imediatas e completas. A ambulância está a caminho, informou Vasco. A doutora Patrícia está à nossa espera no hospital. Tudo vai correr bem, querida. Enquanto esperavam a ambulância, Graça encontrou-se a pensar no quão diferente era este momento do que ela tinha imaginado durante a sua gravidez. Ela tinha visualizado Ricardo a segurar a sua mão, a guiá-la através das contrações, a partilhar a emoção e o terror da chegada do seu filho. Em vez disso, o seu pai e a sua melhor amiga eram o seu sistema de apoio, enquanto o seu marido milionário, presumivelmente, dormia na casa que